Olá, aqui é Lívia Maria, psicóloga e educadora parental, certificada em disciplina positiva, e hoje eu vim trazer para você uma entrevista muito especial com a minha querida Mariana Boschi. Essa entrevista é sobre disciplina positiva na escola, certo? E eu gostaria muito que vocês assistissem até o final, porque a Mariana trouxe conteúdos muito importantes hoje aqui nessa entrevista. Mariana, primeiro, obrigada por ter aceito o convite, né, de participar desse momento comigo e tirar algumas dúvidas minhas também, né, porque eu não estou no ambiente escolar, mas eu acredito que todos que estão nesse ambiente precisam de ajuda e a disciplina positiva pode ajudar muito. Então, eu trouxe para vocês hoje a Mariana, com muito prazer. Vou apresentar um pouquinho a Mariana para vocês, estou aqui com o currículo dela. Eu vou resumir. Tá? A Mariana, ela é pedagoga, formada pela USP. Ela participou do Project Zero Institute do Harvard Graduate School of Education e do International Summer School da Reggio Emilia. Ela é professora e coordenadora na educação infantil de uma escola bilíngue na cidade dela, que é em Indaiatuba. Ela é criadora e diretora pedagógica do método de ensino de inglês para crianças Chatterbox, algo assim, Mariana? E ela é consultora educacional e formadora de professores. Então, essa é a Mariana, a gente fez a nossa formação juntas, a nossa certificação como educadoras parentais em disciplina positiva, e hoje a Mariana vai falar para vocês um pouquinho de como é essa realidade da disciplina positiva nas escolas, tá bom? Espero que vocês aproveitem demais. A primeira pergunta, Mariana, que eu tenho para você é como foi implantar a disciplina positiva aí na sua escola? Nós começamos a estudar sobre a disciplina positiva há cerca de 2 anos. Na época, eu tinha acabado de assumir a coordenação da escola, a escola tinha pouco mais de 1 ano de existência e a gente estava tentando buscar uma uniformidade, uma consistência na forma de tratar os comportamentos desafiadores. Né? Então, nessa busca, a gente, nas reuniões pedagógicas, nós começamos a elaborar um plano que a gente chamou de política positiva de comportamento. Né? Isso a gente ainda não conhecia, a disciplina positiva. E a gente elaborou junto, né, a gente, todo o time docente, a gente se reuniu uma vez por semana, a gente fez pesquisa em políticas de escolas internacionais, escolas canadenses, escolas americanas e britânicas, australianas, e chegamos a um modelo que a gente achou que estava muito bom, mas ele era baseado em recompensa e punição, de certa forma, porque era uma coisa daquelas de que a criança se comporta, ela sobe, ela não segue os combinados, ela desce, então tinha 2 andares para cima, 2 andares para baixo, e a gente achou que estava muito bom. E a gente fez um monte de regras e de combinados e falou, bom, agora todo mundo, né, sempre que uma criança se comportar mal, todo mundo vai agir da mesma forma, a professora da sala A, B, C, D, todo mundo vai fazer a mesma coisa, o que é super importante numa escola, né? Que haja essa consistência de procedimentos. E aí, como essa é uma escola que recebe treinadores, né, o tempo todo, vieram os treinadores, tem os brasileiros e os canadenses, eles vieram e os dois, né, tanto dos brasileiros do departamento de português quanto do departamento de inglês, questionaram esse modelo. E uma delas até usou uma palavra que para mim marcou muito, que ficou muito forte, que foi: vocês estão mercantilizando o comportamento. E na hora que ela falou isso eu fiquei assim, nossa, é verdade, né? Fiquei muito
muito abalada, assim, eu falei, e agora, né? O que que eu faço? Para onde eu vou? E ela indicou algumas leituras e dentre elas estava o livro da Disciplina Positiva. E aí eu comecei a ler, compramos o livro na Amazon em inglês, né? Disciplina Positiva para pré-escolares, Disciplina Positiva em Sala de Aula, e a gente começou a ler e a gente se identificou e gostou. E aí procuramos, vimos que tinha um site, que tinham representantes no Brasil, entramos em contato com a Fernanda e ela começou a nos orientar por Skype. E aí eu vou contar um pouco como foi esse processo, né? Quando a gente... O que a gente fez? Primeira coisa, precisamos ler o livro, né? E vamos ler juntos, porque até eu ler antes e depois tentar passar isso para minha equipe ia demorar muito. Então a gente fez uma proposta de que usaríamos 6 encontros 6 reuniões pedagógicas, né, que nós nos reunimos todas as semanas. 6 reuniões pedagógicas para a leitura e discussão, enfim, trabalho com o livro da Disciplina Positiva. O único que tem traduzido, que tinha traduzido na época, era o Disciplina Positiva. E aí nós fizemos uma proposta, convidamos todos os funcionários da escola e dissemos, porque normalmente na reunião pedagógica é obrigatória a participação somente das professoras. Então nós convidamos também as assistentes e as pessoas de outros departamentos, quem quisesse participar ganharia o livro desde que se comprometesse a vir nestes 6 encontros. Uma falta era possível. E aí a escola deu o livro para quem se comprometeu e como uma forma de incentivo também. E para nós, quanto mais gente tivesse, melhor, porque não é só na sala de aula, né, essa questão do comportamento. As crianças às vezes se comportam de maneira desafiadora no refeitório ou no parquinho e às vezes até na entrada, e quem está lá é o porteiro. Então é interessante que eles também estejam juntos, né, sabendo como a escola lida com isso, para também abordar as crianças da melhor maneira possível. E então a gente se reunia com a Fernanda por Skype no meio da semana e no dia da reunião pedagógica, que era segunda-feira, a gente fazia 2 ou 3 capítulos do livro com algumas dinâmicas que ela nos orientava. E esse trabalho foi muito, muito bom, porque foi importante que a gente aprendesse isso juntos, todos, né, da equipe, e para perceber que estávamos ali juntos. E ao estudar o livro, né, durante o processo, aconteceu uma coisa que era prevista, a Fernanda nos alertou de que isso ia acontecer, e de que era as professoras, enfim, professoras, assistentes, todo mundo lidando com as crianças, poderiam exagerar na gentileza, né? Esquecer um pouco da firmeza e entender que aquilo era proibido ou não podia, e as crianças ficarem com a sensação de que nada acontece nessa escola quando eu me comporto mal, né? Ou quando eu desafio a professora. E de fato isso aconteceu, então era muito comum que as crianças, as professoras ficassem sem saber o que fazer, e o que a gente orientou no começo é manda para a coordenação. Porque eu na coordenação estava mais descansada, eu não estava em contato com aquela criança, eu podia de fato sentar com ela, fazer perguntas curiosas e tentar entender o que estava acontecendo, ou desviar a atenção dela, pedir para ela me ajudar com alguma coisa. E de repente no começo, né, foi muito interessante de ver que toda hora que elas viam que elas iam perder a mão, traziam a criança para a minha sala. E foi uma fase de transição. Depois a gente trouxe o workshop da Disciplina Positiva em sala de aula para a nossa escola. E esse processo foi muito legal também, porque nós fizemos de uma forma, a gente queria envolver as nossas professoras o máximo possível. E é um curso caro, é um workshop caro, então a primeira vez que a gente fez isso, a gente fez um workshop de um dia só, que não é o oficial, né, de 2 dias, que certifica pela Positive Discipline Association.
mas nós fizemos um workshop com a Fernanda, foram 6 horas e nós, para os nossos funcionários, foi praticamente de graça. O que nós fizemos para cobrir os custos foi vender para outras pessoas interessadas. Então a gente divulgou, a gente vendeu o curso e para os nossos funcionários a gente cobrou um valor simbólico de R$ 50 para que eles se motivassem a participar e também valorizassem a participação deles no evento. E esse primeiro já foi muito legal, porque a gente já saiu de lá um pouco, pudemos tirar as dúvidas, né? Perguntar diretamente para a Fernanda algumas coisas, e foi muito importante também entender onde a gente está, que esse é um processo contínuo de aprendizagem, né? E que a gente estava aprendendo com os nossos erros e a gente ia continuar aprendendo, mas que a gente não queria voltar atrás na nossa decisão, e era de participar da disciplina, de aplicar a disciplina positiva na nossa escola. E depois, mais pra frente, a gente trouxe ela de novo para um workshop de 2 dias, dessa vez aquele workshop oficial, que é bem caro, e da mesma forma fizemos demos a chance dos nossos funcionários participar com alguns benefícios. Nem todos puderam participar, porque eles teriam que, né, o que a escola fez foi, na verdade, parcelar o custo para eles. Então, o que eles teriam que pagar à vista, em teoria, ou no máximo em até 3 vezes, nós parcelamos para os nossos funcionários em até 6, para facilitar e viabilizar a participação do maior número de pessoas num workshop tão interessante, e que quanto mais funcionários tivéssemos, maior seria o benefício. E por aí começamos, né? Isso já vai fazer 2 anos. Um desafio grande que nós encontramos também foi, eu vou contar isso no próximo vídeo, é a pergunta dos pais. Mas basicamente a história de aplicar, de começar a disciplina positiva na nossa escola, de implementar, foi dessa forma. Estudamos o livro juntos, fizemos 2 workshops, promovemos esse workshop na cidade, entre os colegas, e foi muito rico, e acho que isso trouxe uma união bem importante para as professoras, para os funcionários. E sempre que entra, né, na escola é muito comum que a gente faça treinamentos em julho, né, que é as férias, e em janeiro. Em julho costuma entrar, as professoras estão de férias, mas se entram funcionários novos, assistentes, monitores, eu fazia um workshop de 2 dias, 4 horas por dia, com foco na disciplina positiva, porque isso é uma das coisas principais para qualquer um que entra na escola. E uma vez por mês, nas nossas reuniões pedagógicas, a gente retoma a disciplina positiva como tema, para não ficar esquecido, né? Porque é muito fácil cair no esquecimento também. Depois a gente pensa, agora já sei, já entendi, mas não é verdade. Ainda mais conforme o semestre vai passando e a gente vai ficando mais estressado, é muito fácil perder a mão de novo, né? E começar a agir de forma não tão gentil com as crianças, né? Então é importante manter isso na vista, na pauta das reuniões, de alguma forma, fazendo dinâmicas, fazendo questionamentos, professores ajudam professores. Isso tem que se manter na pauta como foco de estudo e aprendizagem. E todo funcionário novo que entra tem que receber um treinamento de introdução à disciplina positiva, para entender também do que a gente está falando. E na verdade, já nas entrevistas, a gente já começou também a fazer algumas perguntas mais nessa linha, né? O que você faria se uma criança agisse dessa forma, para tentar já ver quem já entra mais ou menos alinhada com a nossa filosofia. A segunda pergunta, Mari, é como vocês fazem aí na escola para lidar com os desafios de comportamento, com os comportamentos inadequados e desafiadores das crianças? Como é que vocês fazem, hein? Me conta.
Para lidar com os desafios de sala de aula, a gente, no começo, primeiro a gente teve que aprender a linguagem da disciplina positiva, né? Acho que essa foi o maior desafio de tentar fazer a conexão antes da correção, né? De reconhecer o sentimento da criança e de não ir direto. Não é fácil, não é fácil mesmo, é um treinamento, é um treinamento diário e de relembrar. Então nós colocamos na sala de aula, nós demos para a professora algumas ideias dessas linguagens para ficarem à vista, né? A gente praticou nas dinâmicas, elas vivenciaram, né? Como que é ouvir, enfim, nos treinamentos de disciplina positiva sempre tem muitas vivências, muitas dinâmicas, e isso toca muito as professoras, né? Então, nesse momento é a hora aí elas vão falar, mas o que eu falo então, né? Como que eu falo? Então, trocar ordens por perguntas, por exemplo, né? Deixar essas frases à mão, fazer elas praticarem na reunião, um fingindo que é a criança, então o que eu vou falar agora, o que ele fez, fazendo elas trazerem as questões da sala de aula para o grupo inteiro tentar ajudar. Tem as cartas da disciplina positiva que nos ajuda muito, né? Então na hora que elas me trazem alguma questão e a gente já tentou A, B, C, D, a gente pega as cartas e fala o que a gente pode tentar agora, quais dessas estratégias vão ser mais úteis, né? Num momento mais individual, eu com aquela professora ou com uma criança mais desafiadora. É uma aprendizagem diária. A gente acabou criando um protocolo, né, um passo a passo, e o primeiro passo é tentar desviar a atenção. Então aquela criança que está tentando chamar a atenção por algum motivo, né, que toda criança mal comportada é uma criança desencorajada, e a gente tentar descobrir o que está lá embaixo do iceberg, não é fácil, né, porque tem muitos elementos e a gente só vê a pontinha do iceberg, então a gente tem que chamar a família, tentar entender, etc. Mas no dia a dia, a primeira estratégia é desviar o foco da atenção. Então uma das estratégias que a gente usa muito lá na escola é aquela criança, a gente vê que ela está começando a querer fazer alguma coisa para chamar atenção, tá partindo para cima do amigo, a gente já reconhece alguns sinais, né, de que não vai dar certo, então a professora pega e fala assim, fulano, você pode ir lá na coordenação entregar isso aqui para a Miss Mari? E aí dá alguma coisa, um livro, uma coisa para ele carregar. Se for pesado, melhor ainda, porque quanto mais pesado, mais importante. E aí pede para essa criança sair da sala, ela se sente útil e importante, você não chama a atenção dela, e ela vai, quando ela volta, ela já perdeu aquele foco, né, as outras crianças já estão engajadas em alguma atividade, e ela chega e vai fazer o que ela tem que fazer. Se ela retoma, né, o comportamento, às vezes fazer ela ajudar, né? Coloca ela para ajudar em alguma coisa, fazer ela se sentir útil num primeiro momento. Se a criança está tendo um chilique, né? Fazendo uma birra, não adianta tentar conversar. Então pedir para assistente, auxiliar de sala, chegar perto, acalmar, abraçar e falar, olha, eu estou aqui para o que precisar, né, até você se acalmar, e eu estou vendo que você está bastante agitado, estou vendo que você está muito nervoso, estou vendo que você... E aquela coisa de reconhecer o sentimento e antes de tentar lidar com ele, né. Fizemos nas salas os cantinhos de positive time out, agora não lembro o nome em português, enfim, um canto para que eles se acalmem, né, com ferramentas para que eles possam se acalmar. Então na minha sala, hoje eu dou aula para o segundo ano, tem uma caixa, dentro da caixa tem alguns cartões com ideias do que eles podem fazer para se acalmar, então tem, por exemplo,
wall push-ups, que é empurrar a parede assim bem forte 10 vezes, contar até 10, fazer um desenho. Tem o quadro dos sentimentos ali também nesse cantinho, tem uma garrafa com glitter que eles podem usar para se acalmar. Então tem esse canto que, se puder ser construído com eles, melhor ainda. Às vezes eles dão, ano passado, numa das salas, ele se chamava Fundo do Mar, então a professora pôs, eles que escolheram o nome, eles trouxeram ferramentas que poderiam ajudar e foi bem interessante. O que mais? Nós fazemos... as professoras têm algum instrumento para tentar também chamar a atenção de forma não verbal. Então, na hora que a classe tá fazendo bastante barulho, ou tá difícil, ao invés de chamar, né, pessoal, atenção, ou de botar, né, um peso nisso, vocês estão fazendo muito barulho, tem um sininho, você toca, eles já param, olham para você, ou alguns cantos, assim, né, a gente fala... Quando eu falo isso, você responde aquilo, aqui é tudo em inglês, então os exemplos que eu tenho são em inglês. Então, ready to rock, eles respondem ready to roll. Eu falo 1, 2, 3, eyes on me, eles falam 1, 2, eyes on you. E eu não preciso chamar a atenção de um, de dois, né? Eu falo com todo mundo de uma forma positiva, de uma forma animada, e eles olham pra mim sem eu precisar ficar lembrando. Com o segundo ano, até antes, acho que até com crianças do pré, dá para fazer reunião de classe, começar a praticar com eles as reuniões de classe, em que trabalhar as habilidades no início e depois, de fato, começar a tentar resolver situações, né, questões da sala, quando eles já começam a escrever. Então, no segundo ano, eles escrevem, a gente tem um caderno, eles escrevem se eles têm algum problema. Então, quando eles me trazem alguma questão, eu pergunto, você já colocou na pauta da reunião? A gente pode discutir isso, te ajudaria se a gente discutisse isso numa reunião de sala, e eles ficam satisfeitos de participar disso, dessa decisão. Mas o que a gente levou mais tempo praticando foi a questão do elogio. Essa era uma classe com bastante questão de pertencimento mesmo, eles não tinham um senso de grupo muito forte, e eles tinham essa visão de que eles eram a pior classe da escola, a gente é assim mesmo, essa classe que eu estou dando aula agora, né? Então, com a reunião de sala, eu comecei a praticar fortemente a questão do elogio, então eles começaram a se elogiar, e com isso, no começo eles achavam muito engraçado, eles brincavam um pouco, mas depois a coisa foi, a gente, né, foi brincando um pouco. Agora, hoje você não pode falar a mesma coisa que você falou da última vez, porque eles acabavam repetindo muitos elogios. No começo, né, a gente fala, seu cabelo é bonito, o seu brinco é bonito, às vezes não é nem uma questão da pessoa mesmo, mas aí eles estão praticando falar uma coisa boa e dizer obrigada. E depois a gente vai aprofundando. Hoje os meninos têm que falar para as meninas, que para eles era difícil, eles queriam sempre falar para os melhores amigos. E a gente foi variando e a gente acabou montando um mural, colocando no corredor da escola mesmo, com essa turminha especial. Então eles estavam dentro de uma estrela e tinha cinco coisas boas de cada um, e tá ali exposto para todo mundo ver como essa é uma turma de pessoas que têm qualidades, né? E eles começaram a enxergar esse outro lado, de que eles são bons, de que eles conseguem, e foi muito legal. Hoje a gente está num momento bem diferente com essa turma, a gente vai terminar o ano de uma forma bem mais positiva. Outras estratégias para lidar com o mau comportamento na sala de aula. Então, primeiro é redirecionar, ter um canto na sala de aula em que eles possam se acalmar e que eles saibam para que é. A gente fez os combinados, né? Na disciplina positiva a gente tem uma rotina que se chama Nós Decidimos. Então não é um combinado que eu falo para eles como professora, vocês não podem, aqui na sala não pode correr, não pode isso, não pode aquilo, né? Então tem essa rotina chamada Nós Decidimos, que nós fizemos com ele, depois todo mundo assina o contrato dizendo quais são o que a gente precisa fazer para aprender de forma que seja
divertido, seguro e que a gente aprenda. Esses eram os 3 focos, né? O que eu preciso fazer para aprender, o que eu preciso fazer para estar em segurança e o que eu preciso fazer para me divertir. E eles foram falando, a gente foi colocando nas colunas, algumas coisas falavam, isso também é segurança e também é para aprender. E aí a gente vai colocando e no final eles assinam. Então quando alguém foge, falo, lembra, né? Você assinou aqui, nós conversamos, nós combinamos isso juntos, isso como naquela época que nós fizemos a primeira política de comportamento da escola, antes da disciplina positiva, nós criamos um anagrama com a palavra bear, que tem no nome da escola, dizendo quais eram os nossos valores, os nossos princípios da escola. E isso está em todas as salas de aula, é consistente. Então, quando uma criança também foge, né, não só dos combinados da sala, mas desses princípios, a gente conversa e volta, mas quais dos princípios, né, a gente não está numa conversa, quais desses princípios a gente não, nessa situação, você não seguiu, e o que você pode fazer se isso acontecer de novo, foco na solução, né, pensar, e se isso acontecer de novo, ou como você gostaria que isso fosse com você, de ter esses momentos de conversa também. Mas isso já é um dos últimos passos. O primeiro é desviar a atenção, o segundo é fazer um contato visual, fazer uma conexão com essa criança e reconhecer o sentimento, né? E perguntar para ela se tem alguma forma que a gente pode ajudar. É bem interessante, é bem difícil no começo mesmo, mudar esse foco e agir de forma respeitosa e gentil, porém firme, né? Lembrando que no começo a gente pecou muito com a firmeza, e é uma aprendizagem diária, mas o mais importante é a gente ver que as crianças começam a reagir, sim. Teve esse momento de transição que foi difícil, mas depois elas reagem e entendem, e elas começam a ser mais gentis com elas mesmas, elas começam a reproduzir algumas das coisas que a gente fala. É bem interessante o processo. A terceira pergunta, Mari, na sua opinião, qual que é o papel dos pais no ambiente escolar? O que os pais devem fazer aí dentro da escola dos seus filhos? Bom, o papel dos pais é fundamental no âmbito escolar, fundamental. Sem o apoio deles, ou sem a compreensão deles também do que está acontecendo, nada acontece, né? Então, o que a gente fez para envolver os pais também na questão da disciplina positiva? Primeiro porque a gente já tinha apresentado toda a outra política de bom comportamento, né? A gente divulgou no Manual de Pais e de repente a gente tinha que apagar tudo aquilo, né? Esquecer. Então, foi uma transição. Quando a Fernanda veio para dar o primeiro workshop de 6 horas, nós fizemos também um workshop para os pais, de 2 horas, para introduzir a disciplina positiva. Eles adoraram, fizeram muita pergunta, encheu de pais, foi muito legal. Depois, quando eu já estava mais, já tinha feito o curso, né, fui certificada pela Positive Discipline Association, eu montei um grupo de pais mesmo. Porque naquele mesmo período em que as professoras estavam sentindo que estavam perdendo a mão, porque as crianças sentiam que nada acontecia, quando eles se comportavam mal não tinha consequências, os pais também vieram nos questionar, né, sobre isso, sobre a disciplina positiva, e a gente tinha que estar bastante consciente da nossa decisão e de que essa era uma transição, sim, e de que as coisas e dar ferramentas para eles agirem em casa também, porque eles estavam falando, meu filho
fala que na escola não acontece nada. E o filho de quem, por exemplo, uma criança que agride a outra, o pai daquela criança que foi agredida fala assim, mas meu filho falou, ele me bateu e não aconteceu nada com ele. Né? Então esse outro pai da vítima também muito preocupado de que a escola ia virar um lugar muito violento, porque nada acontecia, não tinha consequências, não tinha punição, e a gente teve que bancar isso, sim. E a forma da gente bancar foi envolvê-los e fazê-los estudar. É claro que a gente não consegue envolver todo mundo, mas os pais entre si acabavam divulgando. Então, a primeira vez que eu convidei os pais para falar de disciplina positiva, no primeiro semestre eu fiz encontros mensais com eles, né, de 2 horas, e eu deixei aberto, não era obrigatório participar de todos, né? Quem veio no primeiro veio, quem não veio no primeiro quis vir no segundo, não tinha problema nenhum, porque eu queria atingir o maior número de pais possível. E aí nessa ocasião também a gente montou um grupo no Facebook, em que eu alimento com textos, vídeos pertinentes ao tema, e elas comentam, então foi bem interessante esse movimento de envolver e engajar os pais. E depois que a Fernanda veio, antes de começar o grupo de estudos, a gente também fez uma compra coletiva de livros para os pais, foi muito legal, compramos mais de 50, 60 livros direto na editora, né, para ter um desconto. Vários pais que compraram, leram e falavam assim, esse livro devia ter sido entregue na maternidade, amaram ter lido, e a gente foi envolvendo aos poucos, né? Hoje isso já é a cara da escola, um pai novo que entra lá já sabe, isso já está consolidado, já é mais consistente. Então quando a escola é apresentada, isso já pode ser falado, mas esse envolvimento foi crucial nessa transição, e a participação dos pais nisso foi essencial, sim. E até hoje tem pais que vêm e que querem que a criança que bateu, estamos falando de crianças de no máximo 8 anos, tá? Que a criança que bateu no meu filho tem que ser suspensa, e que tem que perder o parquinho, e que tem que é um absurdo, que nada acontece, e a gente tem que conversar e explicar, né? Ou quando os pais nos procuram para ele tá me desafiando muito em casa, o que eu faço, a gente busca ajuda de novo lá no baralho das cartas da disciplina positiva, ou naquilo que eu já assimilei, né, de quadro de rotina. É bem rico e sempre tem um caminho. E às vezes não, muitas vezes a mesma ferramenta não funciona para todos, né? Então tem professoras que vão se identificar mais com uma ou com outra ferramenta, tem professoras que já são muito gentis, precisam de um pouco mais de firmeza, outras que são muito firmes, precisam de um pouco mais de gentileza. E para encontrar essa via do meio não é um trabalho fácil, e nem em casa também, né? Mas o mais importante é envolver todo mundo. E os pais no segundo semestre me cobraram, quando que vai retomar os encontros de disciplina positiva, elas sentiram falta, e é muito bom ter esse retorno deles também, porque eles estão engajados, estão pedindo, ansiando por mais informação, por mais ferramentas, por mais formas de também agirem de forma respeitosa, gentil, porém firme com as suas crianças. Então é um trabalho bastante longo, mas é muito gratificante. Eu recomendo. Mari, para finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para os professores e para os pais? Bom, para encerrar, eu queria dizer para vocês que estão assistindo, pais, professores, educadores, se vocês estão buscando uma forma mais respeitosa de educar as crianças com as quais vocês convivem, a disciplina positiva é um caminho muito
interessante, muito possível. E só o fato de querer já é, né, da gente querer fazer diferente, já é o primeiro passo, o primeiro grande passo. Se você já tem, a disciplina positiva propõe uma mudança de paradigma, né? Não é fácil mudar um paradigma, mudar um hábito, mudar uma forma de fazer, e é super difícil na educação porque nós fomos educados de um jeito e esses são os nossos modelos. Então é difícil fugir desse modelo. Eu não sei fazer diferente. Eu sou a professora que a professora que eu tinha de modelo é aquela. Então como eu vou fazer diferente? A não ser que eu veja outros modelos na prática, né? E em casa mais difícil ainda, porque nós tivemos um pai e uma mãe, eles são os nossos modelos, né? Em quem a gente se espelha, a gente fala, não, quando eu vou fazer tudo diferente da minha mãe e daqui a pouco eu vejo e falo, tô fazendo igualzinho a minha mãe. Porque é o modelo, como fazer diferente, né? Então só o fato de querermos fazer diferente já é um grande passo. E a disciplina positiva tem muitas ferramentas que podem nos ajudar de todos os estilos, né? Para diversas situações. O recado que eu dou é assim, não desista, né? É difícil, é trabalhoso, muitas vezes nós vamos errar, não se martirize, né? Porque os erros são excelentes oportunidades para aprendizagem. Então quando você faz alguma coisa e fala, puxa, gritei com meu filho, imediatamente só o fato de você refletir e falar, gritei com meu filho, como eu vou fazer da próxima vez? Olha que avanço, né? Então aproveitar essas oportunidades para refletir e tentar ser cada vez melhor. Estamos todos buscando isso, né? Por uma educação mais respeitosa. Estou à disposição para o que vocês quiserem. Tenho um e-mail disciplinapositivaindaiatuba@gmail.com. Quem quiser me perguntar mais sobre esse processo de implementação da disciplina positiva na escola, ou enfim, qualquer pergunta, fiquem à vontade para me contactar. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço para todos. Bom, Mari, de novo, muito obrigada por você ter aceito o convite e dar essa entrevista aqui no canal. E acho que foi muito interessante, assim, eu aprendi pra caramba, acredito que o pessoal que está assistindo também. E, enfim, muito obrigada e que a gente possa fazer novas entrevistas e novas parcerias, tá bom? Obrigada, Lívia, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, contar tudo isso para vocês. Eu tenho o maior prazer em compartilhar essa experiência, porque é uma experiência que me fez crescer tanto como mãe, como educadora, como profissional. E o que eu mais quero é poder multiplicar isso e atingir o maior número de pessoas possíveis para que a gente possa educar essa nova geração com bastante respeito e para que eles cresçam e sejam cidadãos, para que eles sejam adultos com qualidades de vida excepcionais, né? O melhor possível. E acho que é esse o nosso trabalho. Um abraço para todos e até a próxima. Espero que você tenha gostado aí da entrevista da Mariana. Depois, se você quiser mais informações, você pode entrar em contato comigo ou mesmo com a Mari, que a gente vai responder, tá bom? Na medida do possível. Então, entre em contato com a gente, que a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima!